Então vamos dar início aqui essa conversa aqui, né, sobre consociação de culturas, né, com a palma de óleo. Quando a gente pensa em consociar, um dos principais, acho que primeira, primeiro raciocínio é competição por nutriente e água. É, e luz, né? Primeiro luz, então assim, são culturas que não vão aí, né, sobrepor, fazer sombra e afetar a produção. Então, beleza. Se a questão de radiação de luz incidente, luz difusa, é possível, então já tem o primeiro passo para ser consociado. Depois, obviamente, né, água disponível e nutriente. A água, nessa região nossa amazônica aqui, ela talvez muitas vezes possa ter queda de produtividade mais por estresse hídrico, por questão de má drenagem dos solos, do que de fato por necessidade hídrica, principalmente em muitas regiões aí que tem, como posso dizer, lençóis freáticos, é, que chove bastante, né? A gente consegue ter um armazenamento em solos que tem uma quantidade de argila maior, um maior armazenamento de água e, consequentemente, água prontamente disponível. Então, uma das coisas que a gente tem que também, além de competição, a questão da competição, porque eu falei, questão de água e nutriente, é porque o dendezeiro, ele tem, né, um sistema radicular bastante, como posso dizer assim, robusto, agressivo, né, um sistema radicular que ele desenvolve, né, de forma muito rápida, né, ao longo dos anos. Consequentemente, isso vai gerar uma competição, né, muito por água e nutrientes, que não vai afetar ele mais a cultura de segundo plano. Então, por isso que quando se pensa em fazer um consórcio, tem que ver essa questão, como o Renan falou, na questão do dendezeiro com safra, ver a questão de espaçamento e tudo mais, mas quando a gente pensa em dendezeiro com outras culturas que vão trazer um retorno econômico mais a curto prazo, como o exemplo do abacaxi, ou entre outras, tem que ver até quando se consegue. Normalmente essas culturas que eu estou falando, né, umas culturas de ciclo curto, dá para se cultivar logo no início, né, na fase inicial, né, na fase produtiva, porque a terra ela tem que se pagar, né? A agricultura que não se, a lavoura que não se paga, faz muito sentido a gente estar trabalhando ou desenvolvendo pesquisa, seja o que for. Então, especificamente o dendezeiro, né, a consociação com culturas anuais pode ser feita durante o período juvenil, respeitando o crescimento radicular, porque, em geral, um ano de idade, né, o dendezeiro ele atinge aí, em um ano de idade, um desenvolvimento radicular de estipe em torno de 1 metro. Com 2 anos, vai para 2,5 metros. Com 3 anos, 3,5 metros. Com 4 anos, 4,5 metros. Então, imagina aí, né, a densidade de raízes no solo e a capacidade, né, fisiológica dessa planta, dessa árvore, de estar, né, absorvendo água e nutrientes. Então, uma planta como milho, como outras culturas, a depender se tiver encontro, né, próximo a esse sistema radicular, com certeza vai sofrer aí com essa competição, consequentemente queda de produtividade. Então, com 1 ano, já 1 metro a depender do espaçamento que você venha a utilizar no DD0, imagina só, 1 metro de diâmetro, né, distância de um lado para o outro, é considerável, né? É uma área de radicular muito considerável. Como a gente está falando com uma cultura dendezeiro da palma de óleo, obviamente, a cultura ela tem que ser considerada como prioritária no consórcio anual, então jamais, em hipótese alguma, a gente iria fazer um consórcio com uma cultura que viesse de fato ter um sistema radicular mais robusto e viesse competir por água e nutrientes, como também por luz, já que a cultura dendezeiro também ela é suscetível à luminosidade. Ela não é uma, ela é uma cultura que demanda, é uma cultura que demanda, né, um certo fotoperíodo. Notificação de quê?
Então, a cultura não deve, né, ser estabelecida no local onde estão localizadas raízes dendezeiro, para evitar competição, né, com a cultura principal do dendezeiro, mas principalmente para não ter funcionalidade, porque se você não vai, nunca a gente vai colocar, pensar no consórcio com a cultura, com um dendê ou com a palma de óleo, seja com outra cultura, que a gente não venha obter o máximo de produtividade de ambas. Então, o intuito de ter na agricultura, em termos de consórcio, não uma agricultura pensando na permacultura, né, na questão da diversidade no mesmo espaço, o objetivo sempre é manter a otimização da produção de ambos, né, independentemente da finalidade, seja grão, seja extração seja frutífera, seja o que for. E aqui a gente começa a ver, né, a questão do espaçamento. Então, a densidade de plantas por hectare, a gente pode ter aqui essas quatro diferentes densidades. Consequentemente, né, espaçamento entre linhas de 7,8, 7,4, 7,1, 6,6 metros. Por que esse espaçamento está menor? Porque quanto maior a densidade, menor o espaçamento. Consequentemente, né, entre linhas, a gente vai ter em metros aí ao longo do tempo, né? Então, na fase inicial, no primeiro ano, segundo ano, é uma diminuição de espaço aí para se trabalhar, para se intercalar culturas anuais nesse dendezeiro. Por exemplo, aqui é 1 metro, 1,6 metros. Isso aqui na área de palma de óleo, com certeza consegue fechar bastante, né, a área foliar e dificultar aí, com certeza, a incidência de luminosidade. Então, nem toda a cultura agrícola ela tem uma quantidade de radiação incidente sobre ela, mínima necessária para se manter ou se obter sua plena desenvolvimento fisiológico. Então, isso deve ser bastante considerado na hora aí de escolher essa cultura. E também a gente tem que levar em consideração, esqueci de comentar, é, sabendo, né, que essa expansão, em cada ano, né, 1 metro, 2,5 metros, 3,5 metros, 4,5 metros, a questão, né, do manejo, né, para preparo da área. Então, imagina aí fazer um preparo de solo, né, no meio dessa área aí, e sabendo que o sistema radicular está ali, imagina aí passar com uma grade ou com um arado, não sei, ou com outro tipo de implemento, também vai estar danificando esse sistema radicular, né, da palma de óleo. E isso não é uma coisa que deve, em hipótese alguma, estar se realizando. Então, por exemplo, a cultura da banana e mamão, apesar de ser do ciclo adequado, não devem ser utilizados por conta da questão do dorsal, né? O dendezeiro ele tem essa sensibilidade, né, quanto à luminosidade. Então, não é só a competição por nutriente, a questão da competição de luz por luz, né, também ela é fundamental. E, consequentemente, culturas que venham poder aí esgotar o solo. Então, é importante ter culturas que você venha, de certa modo, incorporar aí matéria verde ou consiga ter uma certa simbiose para a ciclagem de nutrientes nesse solo, porque não é viável a gente estar fazendo aplicações, né, de correções de adubação ao longo do ciclo da cultura por toda a logística, por todo o custo operacional e, consequentemente, por custo de insumos, né? Porque a gente compra adubo, por mais que a gente venda em dólar, a gente compra adubo em dólar. Então, não é viável a gente tá fazendo certas adubações além daquelas que já foram planejadas durante o ciclo ou o projeto, né, de execução dessa lavoura para este ano. Também, pensando também nessa questão de escolha, a questão da mão de obra e recursos, né? A gente não pode também aí estar extrapolando, por exemplo, aí, jamais fazer um consórcio com uma cultura possa vir, né, fazer com que essa produção dessa outra cultura, né, que já é um adicional,
né, um extra aqui para a área de produção, é, não ser rentável. Então, não só o dendezeiro, obviamente, vai se pagar com o tempo, porque ninguém vai colocar um plantel de palma de óleo sem pensar no retorno econômico, mas qualquer outra cultura que venha a ser inserida aí, ela tem que ser pensada é, no seu retorno e na sua viabilidade. Então, o consórcio com a cultura DD e abacaxi foi ele é uma proposta, né, da Embrapa Ocidental que visa, né, essa produção em espaçamento entre linhas durante o período juvenil. Esse experimento específico aí que vocês estão vendo na foto, ele avaliou a produção da cultura intercalares e o desenvolvimento do dendezeiro no período juvenil, só que até então não tinha sido utilizado, né, para ver a questão da produção de cachos ou um período de produção do dendezeiro, para ver se tem alguma rentabilidade ou viabilidade desse consórcio. Esse abacaxi aí, especificamente, que a gente está observando na apresentação, ele teve um cultivo durante 2 anos, um distanciamento de 1,5 m das plantas de dendezeiro, como eu falei para vocês, e no primeiro ano, o sistema radicular dendezeiro, ele vai expandir 1 m, depois no segundo ano, 2,5 m. Então, o sistema radicular do abacaxi não é um sistema radicular tão robusto assim, para que venha prejudicar o desenvolvimento inicial do dendezeiro. E a gente já viu, né, na aula anterior, na última aula que a gente teve no nosso encontro, e a deficiência de nutriente, macronutriente, diretamente pode afetar, né, no desenvolvimento do, da área, né, das plantas, e resultando aí em queda de produtividade substancial, né, uma queda de produtividade bastante significativa. Foi. Não, é, isso, né? Você vê que num consórcio desse, não só com abacaxi, mas pensando em outras culturas, sei lá, melancia, que é possível com esse passamento de 1,5 m aí, eu tô vendo que ele colocou 1,5 m do dendezeiro até o abacaxi e tá tendo 8 fileiras de abacaxi, um espaçamento mais ou menos de, rapaz, em torno de quase 1 m, né, entre, entre fileiras. Qualquer cultura que seja de certo porte baixo ou porte médio, ela vai ter dificuldade de desenvolvimento fisiológico, né, e produtividade com competição. Então, nesse caso específico aí, a gente não entraria com as plantas, né, para deixar o solo coberto, consequentemente, evitar problemas com erosão, lixiviação de nutrientes e tudo mais. E um detalhe, né, quanto a esse experimento, eles afirmam que nessa situação, o abacaxi terminou pagando a instalação do Dendezal, né, do ano 0 ao ano 2, e o sistema foi lucrativo. Não tenho de cabeça quanto é que custa, né, para colocar quanto é que custa para produzir um hectare de Dendê, mas só do fato de você estar tirando uma renda, uma lucratividade no período entre safra, né, no período de inicial, com certeza já dá uma ajuda muito grande, né? Apesar de que quando você vai fazer um projeto, você vai cuidar, né, de uma área de palma de óleo, todos esses custos, né, iniciais, esse período aí sem nenhuma rentabilidade, ele é calculado, né, como um todo. E também eles afirmam que o dendenzeiro teve, com esse sistema de cultivo, né, consorciado, teve uma, um aumento, né,
na produtividade decorrente, né, da fertilidade do solo por conta da adubação residual do abacaxi. Porque o que acontece? Quando você tem duas espécies diferentes na mesma área, você tem que assegurar a demanda nutricional das duas espécies, né? Apesar de que, né, muito da agricultura pagelância, né, eu faço isso porque os antepassados me ensinaram assim. Normalmente tem muita gente que comete esse erro de fazer adubação para a cultura principal e coloca uma outra ali para ver o que é que dá. Mas a gente sabe que isso vai trazer um estresse, vai trazer uma perda de produtividade para o principal e o secundário, mesma coisa, você não tem nenhum nem outro. Né? Nem chuva, nem chove, nem molha. Então, o ideal é você fazer, né, deixar totalmente disponível o nutriente, como a água, com a demanda de cada um. Então, esse tipo de sistema de produção em consórcio aí possibilitou, né, os pesquisadores da Embrapa, eles afirmam que teve um aumento de produtividade, né, do Dendezal por conta essa adubação extra aí, é, do abacaxi. Mas também pode ser resultante, né, obviamente, dessa matéria orgânica residual, que com certeza o abacaxi, a parte da coroa, vai ter uma relação carbono-nitrogênio certamente alta, que ao passo que vai se decompondo ao longo do tempo, vai também disponibilizando nutrientes mais facilmente disponíveis, como também desenvolvimento de microbiologia do solo, que vai facilitar, principalmente em espécies arbóreas, aí, o melhor desenvolvimento. Material orgânico e residual do abacaxi. Ok. Então, também, né, eles falam como é que eles mostram o experimento como foi com a mandioca e como foi aí com a banana. Eles afirmam, né, que o consórcio com a mandioca, na figura de C aqui, ele não teve um desempenho econômico, né, tão expressivo quanto o abacaxi, né, devido a um baixo valor de mercado mas, né, o balanço final quanto à receita, né, dessa área foi significativo porque, de certo modo, agregou, né, um adicional aí de venda e produção quanto à arrecadação dessa produtividade, nessa produção por metro quadrado. Então, por mais que não tenha sido tão expressivo quanto o abacaxi, mas na produção final, né, do Denezal, da área produtiva, é, teve um incremento de renda, né. O- Ele também, diferentemente do abacaxi, o abacaxi, ele, de fato, quando eles comparam, né, com a área de testemunha, eles veem que teve, de fato, né, um aumento de produtividade, e explicam que, como eu falei para vocês, eles explicam que essa adubação residuária que sobrou ali, desde da matéria orgânica, como também os insumos que ficaram ali, dos adubos que foram aplicados durante o ciclo do abacaxi, ajudou a aumentar a produtividade comparado ao testemunho. Sempre é comparado ao testemunho na pesquisa. A gente tem o que a gente está aplicando, né, a alternativa, e aquilo que é o padrão. Já a mandioca não, ela não teve alteração nenhuma, então, quanto à produtividade do dendezal, ter a mandioca não ter, questão de produtividade individual da espécie, não teve diferença, mas em termos de rentabilidade e produtividade por metro quadrado, que é o saldo, né, o quanto você tirou de lucro dessa área, ele foi maior do que ter só a palma de óleo plantada na área. Na questão da banana, né, o desempenho econômico foi superior, né, o da mandioca, porém inferior ao abacaxi. É, Só que aí entra na questão que eu já mencionei para vocês, né? A, a, a banana ela vai, de certo modo, fazer um sombreamento, né, para a palma de óleo, e isso vai afetar diretamente, né, no fotoperíodo necessário
na radiação incidente nela para ela vir a se desenvolver. Então, comparada à testemunha, ela teve sim, de fato, foi afetada e a sua produtividade foi reduzida. E um dos efeitos que eles mencionam é que o comprimento das folhas, né, é, foi menor do que a testemunha, consequentemente a capacidade fotossintética e consequentemente a capacidade de possibilitar a planta vir a metabolizar e consequentemente ter a produtividade aí esperada, né, por todos os gestores, tanto pelo agricultor como também para a indústria que está esperando esse produto, né, com a estimativa média por tirar, tem sim uma média de produtividade por hectare, então obviamente essa redução aí vai afetar diretamente o planejamento, como também as vendas. Por isso eles não recomendam a banana. Aqui tem outros dois tratamentos, né, que eles utilizaram, tratamento biodiverso UD1 e o diverso UD2, basicamente para como teste, mas eles não avaliaram que foi teve uma resposta significativa, né, de aumento de produção, em que eles colocaram outras espécies aqui, né, com banana, fizeram como se fosse uma espécie de SAF, com culturas anuais. E o intuito também maior foi depois a gente estar fazendo esse preparo da área, né, incorporando essa matéria verde, né, fazendo uma adubação verde aí posteriormente. E quanto às culturas perenes, né, fazendo na associação, o vindezeiro é uma espécie que demanda grande quantidade de luminosidade, a gente concluindo esse raciocínio nosso aqui, e nutrientes do solo para obter alta produção. A gente pode ver na questão da adubação, na importância de cada nutriente, a agressividade simardicular e o sombreamento abaixo da copa do dendezeiro vai ser um fator aí, vai afetar, né, a questão das culturas de contato associada após a sua instalação, após o desenvolvimento dele, mas inicialmente também, então jamais sombreamento para o dendezeiro é complicado. A mudança e uma forma da gente tentar aí, né, ter outras fontes de renda e talvez aí a aplicação de outros sistemas, como o SAF, por exemplo, que dá certo, é a mudança do espaçamento, né, do espaçamento, de vez ser um mundo no futuro com espaçamento pré-determinado, com um espaçamento um pouco maior para a gente poder ver a viabilidade de ter não só o Tender nessa mesma área produtiva. Então é isso, pessoal. Vamos às dúvidas, sugestões, estamos aqui à disposição.